Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN, sejam bem-vindos a mais um Bem-Estar em Movimento. Ter uma vida saudável depende de vários fatores. O equipamento que a gente usa, a roupa que a gente usa, ela pode atrapalhar ou ajudar, estimular ou não. Mas quem vai falar sobre esse assunto é o Pedro Zanoni, que tem uma longa carreira esportiva e também de empresário, com mais de 20 anos de experiências em grandes multinacionais, e hoje ele está à frente da Lacoste na América Latina. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. Muito legal estar aqui e bater esse papo com vocês. Olha, eu vou começar esse papo, Pedro, colocando uma teoria minha. Vamos lá. E aí você discorre um pouco, você é um especialista em relação a equipamento, a material. Se a gente pega a primeira pessoa que correu 100 metros rasos, tá? Abaixo de 10 segundos, isso foi antes da década de 70, final da década de 60. Se a gente olhar o equipamento que esse cara tinha, ele tinha um bloco de saída que era um toco de madeira. Ele tinha uma sapatilha que tinha prego, uma pista que era de carvão, e esse cara conseguiu correr abaixo de 10. Imagina esse cara com uma sapatilha com a tecnologia atual, com um bloco de saída de hoje e com uma pista super moderna. Provavelmente ele teria um tempo muito parecido com o do Bolt. Outra comparação que eu faço é o Pelé. A gente vê ele na final da Copa de 70, por exemplo, ele faz um salto comparado ao do Cristiano Ronaldo hoje. Ele era muito veloz. Só que, obviamente, na parte de atividade física, na parte de preparação física, a gente chegava a essa condição expondo o corpo, fazendo o corpo pagar um preço muito caro. Porque a gente não tinha os conhecimentos que a gente tinha hoje. Alimentação, Nada várias disso. coisas. Descanso. Você foi atleta, né? E a gente vai começar por aí. E isso evoluiu muito. Você foi um tenista, você jogou ali juvenil, depois início de profissional, era um destaque. E, obviamente, se a gente comparar da sua época para hoje, como que foi essa mudança de raquete, de material? E aí vai uma segunda pergunta. Você acredita que o material, que o equipamento, ele realmente faz muita diferença? Ah, vou começar pelo final. Tá bom. Eu não tenho dúvida que faz muita diferença. E eu vindo para cá, como a gente sabia que ia conversar disso, eu comecei a pensar um pouco no que era a minha infância. Antes de falar depois da trajetória no tênis, do que eu vi de mudança de material de quando eu jogava até agora, né? Que já parei de jogar há mais de 20 anos, né? Mas eu lembro do futebol, uma bola de capotão. Você jogou bola. Joguei. Aí você vê a grande diferença que é chutar uma bola de capotão se chovia 5 minutos e o que é uma bola hoje. A bola aguenta uma tempestade e você joga até o final sem problema nenhum. Uma chuteira. É. Uma Hã? chuteira? A chuteira. A chuteira. Fora que as chuteiras, além disso, elas são customizadas para os atletas. Né? Os principais atletas do mundo têm a chuteira customizada para ele, com o desenho do pé dele, a forma. Quer dizer, com certeza esse cara vai performar mais. Se você botar esse material, como você citou esses exemplos aí, nesses caras do passado, com certeza eles estariam nos níveis dos de hoje ou até melhores, né? Exato. Quem sabe, né? Porque eles não tinham também o outro lado que não é o material, que você falou, a preparação física, os recursos que tem hoje, alimentação, saúde, nutrição, tudo mudou muito, né? E aí falando da parte que me afeta, né, o que me afetou mais do tênis, eu acho que a principal mudança nas raquetes, falar de raquetes primeiro, Aham. veio madeira, alumínio, aí apareceu o grafite e as fibras, né? Aí que foi a nova fase, assim, das raquetes de tênis, porque além de ser um material que aguentava o tranco, que era muito resistente, o alumínio, não sei se você lembra, você batia uma raquete de alumínio no chão, ela amassava, a madeira entortava com o tempo, você tinha que colocar ela numa prensa com umas borboletas para ela Exato. não amassar. Quem tem raquete de madeira em casa e não está na prensa, ela está toda torta hoje. E além de ser um material resistente, ele te dá muita potência, te dá velocidade, te dá controle, né? Que é o que você vê hoje esses caras jogando, né? A velocidade que eles jogam tem todo esse lado físico, mas grande parte disso é por causa do material. Além da raquete de tênis, você tem as cordas de tênis. As cordas evoluíram muito. As cordas eram de tripa natural, tripa de carneiro, só tinha a tripa, que era muito boa de sensibilidade, mas não durava. Hoje as cordas duram, elas te dão mais efeito. Quer dizer, o jogo é outro, né? E o calçado, por exemplo, o que você usava na sua época de atleta, né? É,
comparado com os tênis atuais. Vocês, ali na Lacoste, por exemplo, vocês patrocinam o número um do mundo, Uhum. Medvedev. Eu imagino que isso seja de uma alta tecnologia, super customizado. Eu queria que você fizesse um paralelo do que é produzido hoje por vocês e do que você usava lá atrás, né? Que eu lembro, por exemplo, eu joguei futebol, então os jogadores profissionais, eles vinham com as chuteiras novas e a gente tinha que usar para maciar para eles. Então a gente ficava cheio de calo e Exato. entregava a chuteira maciazinha. Hoje um tênis novo ou uma chuteira nova, você já sai jogando, né? Já sai jogando. Você não precisa amaciar, Não. né? Os que realmente são bons, né? É. É o que você falou, isso de amaciar. E os tenistas também amaciavam, né? O tênis que eu jogava na minha época, quando eu parei de jogar tênis, é um tênis que pesava bem mais do que pesava hoje. E não tinha o mesmo amortecimento que tinha hoje. E o cabedal dele, que é a parte de cima, normalmente quando o pessoal fala de tênis, fala só da sola, fala de amortecimento, Uhum. ou de impulsão que esse tênis pode dar, mas tem o cabedal também, que ele é muito mais leve, o pé não fica transpirando. Quer dizer, tem uma série de benefícios que te dá e que faz diferença na hora de jogar. Você tá com um tênis mais leve, que não transpira. Depois de 2 sets, você imagina o peso de um tênis molhado e duro, Exato. o impacto que isso tem no seu corpo. Então, os tênis constantemente estão mudando. E também tem fibras, tem tecidos novos, né, que é a parte de cima, amortecimentos novos, e tem a corrida, né? A corrida tem um monte de polêmicas aí, o que é o doping do equipamento ou não o doping do equipamento, né? Teve É, um recorde aí que foi anulado, isso, né, da maratona. é isso aí, porque o tênis estava claro que era um doping Tecnológico. tecnológico que se usava, né? Então por isso está cheio de barreiras. Teve os maiôs na época do Cielo, Sim, né? Lembra? lembro, aquele tipo um colã, né? Que Exatamente, eles aqueles usavam. colãs são proibidos, quer dizer, a tecnologia sem dúvida nenhuma ajuda na performance. E tá aí, por isso que começam a colocar barreiras e começam a regulamentar um pouco isso, né? Eu queria que você tentasse buscar ali na sua memória de atleta É. algum jogo que você fez, alguma coisa assim, em que, por exemplo, a camisa ficou encharcada de suor e aquilo de alguma maneira, eh, hoje você vendo um jogo, você convivendo com esse material, hoje você usa uma camisa, ela não pesa, né? Ela não, o algodão ele segurava todo o suor, hoje isso não O suor vai acontece. embora, né? Você tem algum exemplo e você pode explicar como que isso pode afetar a nossa performance? Eu ainda eu gosto, eu sinto isso hoje em dia, mas serve do antes e do depois, porque antes não existiam esses tecidos sintéticos, né? Sintéticos. Era o algodão. Eu Exato. jogava de algodão. As polos eram de algodão, ou as camisetas que a gente treinava eram de algodão. E eu gosto do algodão porque eu gosto do toque do algodão. Sim. Então, um dia quente que eu vou jogar hoje com algodão, é um set ou 30, 40 minutos, a camisa está pesada, ela está te pegando, ela te atrapalha o movimento. Você coloca uma camisa tecnológica, que o suor não fica no seu corpo, que o tecido não pesa para você, com certeza você rende mais e não te atrapalha, às vezes, num ponto importante, porque uma camisa que gruda atrapalha, Sim. né? Mas o que eu lembro de um jogo não é uma camisa. Eu lembro do material que vai em volta do cabo da raquete, que é chamado de torna-grip. Sei, lembro. Ele avançou muito. E já da minha época para a época anterior, né, para outra geração, ele era uma gaze uma época. Eu já peguei os primeiros gripes que tinham algum tipo de absorção, mas eles ficavam destruídos muito rápidos. E eu lembro que eu estava jogando um jogo acho que era na América Central, não lembro que país, uma umidade Absurdo. absurda. E acho que foram 3 ou 4 desse gripe, né? Desse material que vai em volta. E eu não tinha mais para jogar, tive que acabar o jogo com aquilo, né? Hoje em dia, 3 ou 4, você não precisa trocar 3 ou 4 durante o jogo, porque ele absorve e ao mesmo tempo ele tem durabilidade, né? Aí você vê o avanço da tecnologia nos materiais, né? Obviamente, entre os nossos ouvintes, você vai ter muito tenista amador, principalmente corredor. E aí entra sempre uma dúvida, que é a questão da durabilidade desse material. Eh, Quando que eu tenho que trocar, né? Porque quando você também envolve muita tecnologia, hoje a gente está vendo aí gente que a gente assiste um jogo de futebol, termina o jogo, o cara tira a camisa, ele tem um sutiã por baixo, Aham. que é justamente um GPS que vai marcando uma série Isso, de que coisas. fica nas costas para Isso, segurar o GPS, exato. exato. E aí a pergunta é: um tênis desse, uma camisa que envolve mais tecnologia, isso tem algum prazo de validade? Como que
que o usuário pode perceber Os isso? tênis de correr, aí dependendo da marca, os que são mais técnicos, os mais elevados assim de performance de tecnologia, cada marca normalmente ela faz testes com esses tênis e ela fala, olha, depois de X quilômetros você deveria trocar porque aquele amortecimento inicial, Ele já aquelas não. prestações iniciais que o material te deu, ele já não é a mesma. E eles também recomendam quantas vezes na semana você tem que usar, porque se você usa 2 dias seguidos, talvez o material não teve a memória suficiente para ele voltar. A raquete de tênis, a mesma coisa. As fibras, a raquete de tênis, cada vez que você bate na bola, você vê uns vídeos em câmera lenta no YouTube, você vê como a raquete mexe, como ela treme, né? Cada movimentação daquelas, fibras vão devagarinho perdendo aquela firmeza inicial das raquetes. O tenista profissional ele tem a sensibilidade e ele sabe, É. né? Fora que ele tem uma quantidade de material disponível que um amador talvez não tenha, né? Por, não tenha porque ele não ganha ou porque financeiramente ele está Não é um pouco mais viável. limitado que o Federer, né? Provável. Com certeza. Mas aí depende do uso, né? Pega Aham. um tenista amador que usa uma raquete 2 anos, mas o 2 anos pode ser o cara que joga 2 ou 3 vezes por semana, pode ser o cara que vai a cada 15 dias bater uma bola. Esse E, cara a cada 15 dias que vai bater uma bola, ele pode ficar com a raquete vários anos. claro. Mas quem já usa um pouco mais, estoura mais o encordoamento, que é aquele encordoamento onde bate a bolinha, ele com o tempo ele também se desgasta, ele amolece ou ele estoura, você tem que trocar. Quanto mais encordoamento você faz numa raquete, mais você vai estar prejudicando o material. Agora você, o Pedro, ele foi um atleta, um tenista, a gente já falou aqui, a irmã dele também, Melhor que eu. a Ana Zanoni. Aliás, sabe que a Ana, ela bate bola com um dos integrantes aqui da CBN, que é o Sadenberg. Ah, não sabia que ela jogava com ele. A Ana não é fácil, não. É, é. Você teve uma experiência grande no tênis, Uhum. você foi um cara de performance. Como que essa sua experiência dentro do esporte, vivendo como atleta, te ajuda agora tocando uma empresa que, claro, você tem todo um nicho de lifestyle, Uhum. mas você também tem ali um segmento de performance. É, facilita ou não? Ou é, não diretamente? Aham. Eu sempre falo que eu devo tudo ao esporte, né? E devo porque o que o esporte faz, não só para o lado físico, mental, eu acho que tem Social? social, né? Eu tenho, meus amigos vêm do esporte, as pessoas que eu convivo são do esporte. Hoje eu jogo muito mais bola que tênis, você sabe, mas as pessoas que eu convivo hoje são dos meus amigos, são do tênis desde os 10, 11 anos que eu convivo com eles. Você conhece vários deles. Aham. E vem do futebol que eu jogo hoje no clube, né? Então o esporte socializa, faz bem para a cabeça, faz bem para a saúde. E na minha vida corporativa, todas as competências que o esporte me trouxe e as competências que eu precisei desenvolver, eu uso até hoje, né? A gente fala, o esporte sempre falou muito de fair play. Hoje as empresas falam de fair play, compliance. Vocês devem ter isso aqui na CBN, Claro. que é exatamente a mesma coisa. Você atuar conforme as regras, principalmente nas relações comerciais e transparentes. O esporte sempre foi ligado a fair play, a você seguir as regras, né? E quando algum jogador, algum time se comporta de uma forma negativa, isso afeta aquela instituição. A mesma coisa acontece hoje nas empresas, né? Outra coisa importante que eu vejo o mundo corporativo ainda engatinhando, mas está começando a se desenvolver, é a parte de preparação, alimentação, descanso, né? Eu falo que a gente é atleta corporativo, porque você precisa se preparar. É lógico que a preparação de um atleta é diferente, porque você tem uma pré-temporada, você tem aqueles momentos bem definidos. Como é que um executivo ou um empreendedor tem que se preparar? Estudando. Estudando, ou alguns mentores, coaches, que faz você tá em constante desenvolvimento e crescimento. Mas tinha até pouco tempo, e até algumas pessoas falam isso, né? Quanto mais horas trabalhar, melhor, né? Não tinha o descanso, a alimentação. Você não descansa, você não performa no esporte. E é a mesma coisa, se você chega no escritório outro dia acabado de um dia anterior que você trabalhou 12 horas, saiu para o happy hour, bebeu, etc. Não estou falando que não tem que fazer isso, mas você tem que ter os momentos de você fazer isso e pensar como um atleta, né? Então, você não precisa ser um atleta para ser um bom executivo, mas acho que os executivos e os empreendedores deveriam olhar mais o que os atletas fazem para levar isso para o seu dia a dia. Depois tem a parte de disciplina, de resiliência, da tomada de decisão, e o tênis aí, todo esporte tem isso, mas o tênis, a tomada de decisão é toda a bola.
Toda bola é diferente, né? Você tem que se preparar para tudo que vai acontecer e você tem um adversário ainda, né? Você não sabe o que vai acontecer. E fora as adversidades de clima, bolinha que muda, a quadra que muda, o dia que você não acordou muito bem, e você achar soluções de como você vai tornar aquilo positivo para o seu lado para você ganhar o jogo, né? Se você não tem essa capacidade de ler, se adaptar e ser ágil na tomada de decisão, você morre no jogo, você perde o jogo, seu negócio não performa também. Pedro, você tocou no assunto aqui, que é como que o esporte te ajuda, né? Como a preparação do esporte no mundo corporativo você trouxe, né? Você ressaltou bem, não necessariamente um grande empresário precisa ter isso, mas eu quero pegar alguns ganchos dessa sua resposta. É, obviamente, você deve ter dias ali no seu trabalho que as respostas são negativas, que os feedbacks que você recebe não são os feedbacks ideais para você trabalhar. E a pessoa que viveu isso no esporte desde pequeno, isso é uma sensação que eu tenho, já conversei com alguns neurocientistas sobre isso, a gente tem uma capacidade de assimilar isso melhor. Parece que a gente tem uma condição de criar estratégias, fazer essa leitura e falar: hoje não é assim, segura, vamos sobreviver, amanhã vai ali, muda a estratégia. Você concorda com isso? Isso é real no seu dia? Totalmente, porque o esportista acaba aprendendo a conviver com a vitória, com a A derrota. derrota, né? No tênis, então, mais perde do que Você ganha, perde né? toda semana no tênis, né? Se você é o Federer, Nadal e Djokovic, que tem 3 na história, que os caras mais ganham, ou muito mais ganham do que. Mesmo assim, eles perdem. Perdem, quase. Mas se você pega mesmo um top 10, ele não ganha toda semana, que senão ele ganharia 20 É, torneios por ano. Não existe isso, né? quase. Você vê, cada hora você tem, tirando esses 3 é, Fenômenos. fenômenos, né? Isso não acontece. Então, se você aprende a conviver com isso, você acaba encontrando mecanismos de como isso já foi, deixa para trás, o que eu vou ter que encarar amanhã para não perder tão rápido. Talvez se foi na primeira, como é que eu vou avançar mais algumas rodadas, né? Eu não tenho dúvida que o esporte traz isso, e o tênis principalmente, porque é um esporte de perdedor, né? Não que o tenista seja um derrotado, né? Mas se você não aprende a lidar com isso e achar formas de você superar isso, você não joga na semana seguinte, né? Porque é Exato. toda semana que você tem que jogar. Muita gente relata, né, eu recebendo os e-mails no programa, que o esporte funciona como uma espécie de terapia para eles, né? Então, quando eu estou correndo, eu estou uma hora que eu penso, que eu relaxo, né? Você ainda usa o esporte como uma maneira de desestressar? Você usa o esporte como uma ferramenta que te ajuda mentalmente a no dia seguinte estar preparado para encarar os desafios do mundo corporativo? Ô, Márcio, eu vou te responder pelo que eu sinto no meu físico. É fisiológica a palavra, né? Fisiologicamente. Fisiologicamente falando. O dia que eu não suo, eu não sou o mesmo, eu não tenho o mesmo sono, e meu dia seguinte não é igual até eu praticar o esporte. Então, acho que isso mais ou menos responde. E os meus melhores momentos de pensar em alguma coisa, de ser criativo para sair de algum problema ou para bolar alguma estratégia nova, eles vêm depois que eu pratico o esporte, porque acho que as endorfinas aí estão me metendo aí no seu campo, né? Mas Acho que as endorfinas estão trabalhando ainda. Na hora que eu tô no esporte, não, eu nunca tive. Eu já vi gente que claro. fala, eu saio para correr e tal, mas eu não corro nem nado, né? Que eu acho que são esportes que você tá sozinho, talvez você consiga fazer isso. Já precisei correr, obviamente, mas como eu jogo esportes que eu preciso de um foco naquilo que Muito eu tô grande, né? fazendo, naquele momento eu não tenho nada, mas o pós são sempre os momentos que eu saio com alguma solução, não só para o trabalho, até para minha vida privada também, né? E Que são você coisas que acontecem. tocou num ponto muito importante, né? Você não vai em nenhum especialista de sono que não vai te indicar atividade física para que você tenha uma noite mais reparadora. E a gente sabe que o sono ele vai ser fundamental para que a gente consiga performar bem no dia seguinte. O atleta sabe muito bem disso e o mundo corporativo está entendendo isso, né? Do esporte a gente já entendeu há algum tempo que não é quanto mais melhor. Você treina. Eu entrevistei um técnico de natação falando que há 20 anos você treinava assim 25, 30 mil metros por semana. E hoje, muitas vezes, você treina 5 a 7 mil metros por semana. Mas você treina com muito mais qualidade, né? Então, não é a quantidade, e isso o mundo corporativo tem entendido. E você vê, né, Márcio, o quanto alguns atletas estão durando, né?
Você vê a idade do... Tô falando do tênis aqui, mas tem outros exemplos aí no Você vê futebol. Cristiano Ronaldo com 37, você vai ver o Federer com mais de O 40, Messi mesmo, né? Tem mais de... Messi. Então, eu acho que está tudo muito ligado. Tem a evolução da alimentação, de vitaminas, de qualidade, tem tudo isso. Materiais, talvez, daí o que a Com gente falou no certeza. começo. Mas tem também a forma que você treina, né? Porque antes você treinava para performar, mas é um custo muito alto do seu corpo. Pagava um preço muito alto. Preço muito alto. Você vê os atletas que têm a minha idade hoje, o Guga mesmo, né? O Guga Sim. tem um problema de quadril muito sério. Tem vários aí que tem lesões super sérias que vêm da época e tenho certeza que é da forma que se treinava, porque Sim. se achava que era o melhor aquilo naquele momento para fazer pro atleta, né? Era o que tinha no momento. Era o que tinha, E aí, o que a gente tem para o futuro em relação a esses materiais esportivos, né? Para onde você imagina que a indústria vai em relação à tecnologia de tênis, de roupa? Como que isso pode ajudar nós pobres mortais praticantes aí de atividade física diária pela saúde? Há poucos anos parecia que você não podia criar um tênis de corrida melhor, né? Das diferentes marcas que tem no mercado, de amortecimento, de leveza, de propulsão, quer dizer, de materiais que te dão conforto. E em 2 anos saiu muita coisa. Teve essa polêmica do tênis que você não pode usar para algumas corridas. Então as marcas estão sempre procurando materiais que vão te dar algum tipo de benefício e prestação para você performar melhor e poder fazer mais aquela atividade, que eu acho que é legal. Porque se você jogar com uma raquete de tênis de madeira, você vai jogar, sei lá, 10 anos de tênis. Porque o braço uma hora vai doer. Ou você vai jogar mais tempo de tênis, mas com uma qualidade de vida ou de você fazer aquele esporte sofrendo, né? Porque pega o cotovelo, pega punho, etc. Com as raquetes que tem hoje, não. Com os tênis de corrida que tem hoje, não. O que eu vejo, o foco principal, ele continua sendo em desenvolver isso, mas eu vejo as marcas cada vez mais preocupadas com a sustentabilidade daquilo, né? O quanto aqueles produtos vão durar para ter uma troca menor. Está tudo muito ligado à cadeia de suprimento, a ser ecologicamente correto, etc. Né? Quanto aquele produto que eu produzo, aquele tênis ou aquela raquete, eu vou poder reutilizar também, da economia sustentável e circular. Então, acho que a gente vai continuar vendo avanços na tecnologia, com certeza. Tem a nanotecnologia que está aí, materiais que te dão informação também, como esses GPS que estão aí. Tem alguns que estão começando a embutir dentro de materiais ou tecidos, que isso com certeza é um caminho sem volta. Mas eu vejo as marcas, de forma geral, toda a indústria muito preocupada na sustentabilidade disso, na reciclagem de materiais e no ciclo de vida dos produtos. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer, você comentou já, que é como que essas roupas vão se conectar, né? Vão nos dar informação. Eu vi uma startup nos Estados Unidos há 2 anos e meu irmão estava usando essa palmilha. Então você comprava uma palmilha, você punha dentro do tênis e saía correndo. Aí ele corria 5 quilômetros, terminava a corrida, ele pegava lá o celularzinho dele, olhava, e aí ele via como que ele ia pisando Legal. nesses 5 Não quilômetros. conheço isso aí. Uhum. E aí depois de 2, 3 quilômetros, a passada dele começava a ficar ruim. E aí sugeria para ele o seguinte, olha, você deveria ter parado aqui, porque depois desse tempo você já começa a fazer uma passada que pode te dar uma lesão, né? A pergunta você vê num futuro essas roupas, por exemplo, trazendo informação de desidratação, já que você transpira pela pele, ela está em contato com você. Você acha que realmente a gente chega nesse nível de tecnologia onde a roupa vai nos dar algumas dicas que, inclusive, vão influenciar a minha hidratação ou se eu devo ou não parar e interromper aquela atividade? Quem gravar aqui vai pegar de alguns anos, vai ver se minha resposta foi a certa ou não. Me pegar é difícil, né? Mas o que eu vejo com a velocidade que está avançando a tecnologia, e com a nanotecnologia, com esses materiais embutidos dentro dos materiais, eu não vejo por que não, né? Difícil eu afirmar. Falar que não, eu falaria mais que sim do que não. Pelo que eu acompanhei das diversas marcas que eu trabalhei, os centros de pesquisa de tecnologia que tem dentro dessas marcas, eu vejo que é inevitável esse caminho. Porque é impressionante, né? Esse nível de evolução que a gente está tendo. Agora, quando a gente vai encerrando, eu nunca falo para o meu convidado, mas no final tem uma pegadinha aqui. Bom, a última pergunta não foi a muito longe. Solta a vinheta. 3 dicas para levar para casa.
devia ter te avisado, mas Mas é pegadinha, né? 3 dicas para quem está pensando em comprar um material esportivo, para quem quer fazer a atividade dele em segurança. 3 dicas para ele fazer uma melhor escolha e uma melhor compra. Primeiro, para fazer atividade física em segurança, fora de material, procura um profissional adequado, habilitado, enfim, capacitado que possa te instruir da forma correta, porque tem muita gente que se lesiona e acaba abandonando o esporte por isso. Material, não pesquisa só na internet. Acho que a internet tem muita informação, mas tem muita loja que pode te dar a informação correta, principalmente essas lojas especializadas. Uma loja especializada de tênis, uma loja especializada de material de tênis ou de tênis de corrida. Normalmente, os vendedores são muito bem instruídos e podem te ajudar na escolha do seu material. E a outra que eu falo, faça esporte, tenta fazer todo dia e cuida da alimentação. Acho que são 3 coisas que eu trago no meu dia a dia e tem me ajudado bastante nesses 46 anos de vida que eu tenho. Que bom, que bom. Eu fiquei muito feliz de trazer esse tema aqui para os nossos ouvintes, porque a gente sabe, né, que nem todo mundo vai ter acesso a qualquer tipo de equipamento e mostrar essa evolução e como que a gente pode lidar com eles. Acho que era um assunto sensível, uma boa prestação de serviço. Quando eu pensei nisso, falei, pô, trazer um cara que, além de ter sido atleta, vivido essas dores, hoje trabalha 20 anos nessa área, trabalhou em grandes multinacionais e hoje está à frente de uma gigante. Obrigado, Pedro. Imagina, muito legal. Espero que realmente eu possa ter prestado um serviço aí para os ouvintes. Com certeza prestou. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse papo, compartilhe com aquele seu amigo que está com aquele tênis furado ou usando aquela camisa que não está mais adequado. Baixe agora mesmo e ouça nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.